Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Que Deus abençoe você. Obrigado por estar participando mais uma vez, compartilhando ali também o nosso link, tá certo? Que você está pelo YouTube. Compartilhe então esse link desse bate-papo e desse programa, tá certo? Se inscreva também no nosso canal, comente. Você que está pela TV, pela Super Sinop, canal 7.1, fique até o final. Com certeza as nossas histórias são histórias que vão tocar a sua vida, vão mexer aí com você também, de certa forma, porque talvez são histórias que você já passou, está passando, tá certo? Nós convidamos um amigo, o Fábio, para bater um papo hoje. Ele sempre fala assim: nós convidamos e a pessoa aceita. Tem pessoas que nós convidamos e demora um pouco, né? Mas o Fábio aceitou o convite. Tudo bem, Fábio? Como está? Bem, graças a Deus, né. Maravilha. Vamos bater um papo hoje, falar um pouquinho de trabalho, de política, de televisão e de igreja também. Quase coisas que a gente não gosta, né. Se apresente um pouquinho para quem está assistindo agora, chegou agora, quer conhecer um pouquinho do Fábio. Quem é o Fábio? Se apresente. Eu sou Fábio Wagner do Nascimento, mais conhecido como Fábio Nascimento, né. Tenho 48 anos, tenho 3 filhos, sou casado há 27 anos, né, sou marido de uma mulher só. Hoje é É, difícil, né? né, Tem os percalços da vida aí. tenho um casamento de 27 anos também, assim, daí para cima, tem poucos, Tem né, poucos também, não é fácil poucos. não. Conversava com uma amiga no último bate-papo e ela falou dos percalços do casamento. Não é muito Sim. fácil, né? Ela dizia assim, até resgatando a história passada do último bate-papo, ela falando assim: era o homem de Deus para minha vida, mas ela não foi uma mulher tão sábia no começo. E aí teve que trabalhar até chegar numa sabedoria para dizer: opa, pera lá, eu tenho que tentar fazer a minha parte também aqui. Vamos começar pelo começo, Fábio. Né? Nós, Bora. nó- nós já tivemos aqui a grata satisfação de conversar com a sua filha, não é mesmo? Sim. Ela contou um pouco da experiência, na visão dela, tá certo? Vamos deixar também o link do bate-papo aqui nos nossos comentários, enfim. Mas eu queria te perguntar, e a grande pergunta que nós temos aqui para iniciar o bate-papo é como e de que maneira Jesus entrou na sua vida? Olha, Fernando, na minha vida, Jesus entrou em 2006. Não é que eu não tinha ouvido falar, não é que eu não sabia qual era o nome dele, não é que eu não tinha nenhuma experiência, nada disso, mas é porque eu escolhi, às vezes, coisas que me prejudicou, que me trouxe prejuízos, e por conta de ter feito várias coisas, eu acho que me afastou, eu acho não, me afastou realmente do alvo principal da vida de todos, né. Então eu tive uma experiência com o Espírito Santo em 2006, quando ainda trabalhava na política, e a gente tinha ido eu tinha ido umas 2 vezes na Igreja da Graça, mas eu não queria nada com nada não. Eu queria era a festa, a bagunça, mesmo sendo casado, né. Eu não era um bom marido, não era um bom pai, não era um bom filho, não era um bom amigo, eu não era bom em nada, bem na verdade, né. Então, assim, eu tive uma experiência com o Espírito Santo que eu vi o que aconteceu e ele me levou aonde eu estava a ter a visão das coisas que eu fazia de errado. Foi um encontro, tão intenso, em questão de 42 segundos foi o tempo. Não foi um culto de 1 hora, não foi dentro de uma igreja, não foi com um pastor falando para mim, mas foi uma experiência de 42 segundos que ele me levou no tempo dele. E aí eu pude ver as coisas que eu fazia de errado, as pessoas que eu estava machucando, o que eu estava fazendo que não era certo. E naquele momento era o fim para mim, né, e eu pedi: "Me dá uma chance". Não dessa forma, mas desesperado, né, Sim, claro. eu pedi uma chance e naquele momento ele me deu essa chance. Então a gente passou por um acidente, né, não foi assim algo, normal, porque acidente aéreo sempre é um negócio bem esquisito, Foi um né. acidente aéreo. É, a gente Com- desceu em uma pista, numa cidade
do interior aqui do Mato Grosso, Isso na época da política. na época da política. Eu estava na assessoria. Você trabalhava com quem nessa época? Na época eu trabalhava com o Dirceu Dal Bosco. Dirceu Dal Bosco. É. Tudo bem. E aí o piloto não tinha costume, não era um piloto que tinha costume das pistas mais do interiorzão, né? Conhecia as pistas onde era maiores, né? E tinha a possibilidade de um pouso tranquilo. E eu sempre tive o sonho de ser piloto de avião, então eu conheço, sempre pesquisei sobre isso. E aí ele desceu com um avião Bonanza em uma pista de 800 metros, sem fazer o procedimento padrão, só veio e desceu. E aí ele teve que arremeter para parar o avião, né? Então ele subiu e caiu com a asa do lado, bater na asa do lado, que é um procedimento de segurança dos pilotos para poder parar também, mas nisso nós que estávamos ali, nós ficamos apavorados. Pensa no desespero, foi 42 segundos que a morte bateu, chegou e queria pegar na nossa mão, né? Mas E você percebeu que poderia acontecer alguma coisa sim, quando estava chegando próximo ou não? sim. Ou já ou nesse metade Sim, da é que pista ali? nessa época, Fernando, eu era um cara que eu era dependente químico, né? Eu era um cara que eu vivia bem Bem doido, maluco, bem bem doido, doido, bem né? doido. Usando a palavra certa, é isso aí mesmo, bem doido. E aí, assim, eu sempre digo que um cara que usa cocaína, ele conhece um cara que usa cocaína. Um cara que fuma maconha, ele conhece um cara que fuma maconha. Uma Entendi. prostituta, ela conhece uma prostituta, né? Um ladrão, ele conhece um ladrão. Quando eu bati o olho no piloto, eu já reconheci o meu par ali, né? Então, assim, ele não estava no seu estado normal também. O piloto que É, estava ali levando vocês era quantas pessoas no avião? nós estávamos em 6 no Em total. 6 pessoas. 6 no Você total. percebeu que alguma coisa não estava muito bem ali na situação. Rapaz, mas você percebeu isso no começo? Não, no final No já, final né? já. Porque ali o avião ele é todo aberto, né? É. Ele não tem muita repartição, é um avião pequeno. Não, avião pequeno não tem É tanta tudo ali que é você aberto, tem condições de ver todo mundo ali todo dentro. mundo. E você percebeu que ele não estava muito É bem, porque não. a gente fez a gente fez um roteiro, né, Sim, de foi fazendo viagem. escalas. E aí esse era o último ponto, o último lugar. Então, de uma pista que era para decolar com tranquilidade, que era uma pista de 1.600 metros, ele teve dificuldade. Aí a gente já ia descer numa pista que era menor, que era de 800 Que metros. cidade? Você lembra a cidade mais ou menos? Lembro. Foi Colorado do Norte em Canaã e Carlinda, né? A última cidade foi Carlinda. É uma pista Que pequena. é uma pista pequena e ela tem assim alguns detalhes que são bem intensos, né? Ela tem rede de alta tensão na cabeceira da pista, rede de baixa tensão no final da pista e o cemitério na frente. Propício. Rapaz. Se acontecer alguma coisa, tá próximo ali, Já, já não tem não tem muito muito lugar. gasto. O cemitério tá Tá próximo ali. do Que lado. situação, rapaz. Foi assustador. Eu Que levei ano que foi isso? 2006. 2006. Nós estávamos na campanha de 2006 para reeleição. E aí, conte lá. Aí ele tentou arremeter desse Ele procedimento e... desceu, né? Ele desceu o avião, ele comeu pista. Então, assim, quando você está nesse ramo, você acompanha, né? Então, tem casos que você já sabe o ponto, que velocidade que desce e tal. E eu vi uma casinha que passava sempre devagarzinho. Naquele dia ela passou numa velocidade monstra, né? Ele perdeu o ponto de Eu abandonei descer. meus equipamentos, abandonei câmera, abandonei as coisas, porque a ideia era achar um jeito de Que pudesse se defender ali se dentro defender. da aeronave. É. E aí Essa bateu. foi a minha experiência, né? Essa foi a minha experiência. Ali eu tive a minha experiência com o Espírito Santo foi ali. Naquele dia eu deixei de beber, naquele dia eu deixei de cheirar, naquele dia eu deixei de fazer muita coisa e entreguei a minha vida para o Senhor, sem saber o que iria acontecer. Dali em diante, foi um processo, né? É um processo longo e nunca acaba. Esse processo ele é constante, né? Então, assim, a gente não é perfeito, Sim. caminha para a perfeição, mas só por conta de Cristo, não por conta de nós. Então, ali foi o start, ali foi onde tudo começou. Mas para isso acontecer, isso teve muita oração da minha esposa, isso teve muita lágrima dela, porque eu era um péssimo marido, né? Eu era um cara que eu chegava em casa 3 horas da manhã,
né? Quando vinha ainda. Então, assim, eu não era uma pessoa. E para você reconhecer, para um homem, pra um homem reconhecer que ele não era um bom marido, um bom pai, é difícil, é só obra do Senhor na vida de alguém para falar isso, né? A dificuldade que eu vejo que, assim, às vezes a gente conta as coisas que a gente viveu, mas não é que ela nos dê o aval de que foi bom e que deve acontecer isso para a pessoa melhorar. O melhor caso é quando a pessoa não passa por isso, a pessoa não tem esse tipo de problema e ela tem uma vida reta, uma vida perfeita não, mas uma vida justa, sendo uma pessoa boa, né? Bem, na verdade, bom, só Deus mesmo, Só Deus, exatamente. mas Mas ouvindo a tua história, por exemplo, logicamente quem está assistindo, dá para poder perceber, olha só, a pessoa vivia assim, ela caiu em si. Então, se você estiver trafegando nessa estrada, né, vivendo esta vida, você sabe que pode ter um final muito trágico. No teu caso, o acidente não machucou ninguém, assim, machucou talvez algumas pessoas, mas é, ninguém faleceu. ninguém, Ninguém ninguém, faleceu. ninguém teve nenhum arranhão Nenhum sequer, arranhão. Ok. sequer, nada. Mas quantos poderiam ter se Poderia. machucado, morrido, perdido a vida, né? É. É que são coisas que na verdade, hoje eu entendo assim, Fernando, que quando o Senhor tem um propósito na vida da pessoa, e não é exclusivamente na minha, não Sim, é algo que ele quer, não, é o Fábio, e não, não é isso. Ele quer todos, sim, não é somente eu. Mas tem gente que não quer, né? Eu percebi o quanto eu estava perdendo. Quando eu percebi, quando eu consegui visualizar. Porque você é da área da imprensa, eu também, a gente capta muito essa questão de ouvir e a gente também capta muito a questão da imagem, né? sim. Então, assim, a gente visualiza as coisas às vezes antes de acontecer, algo que a gente quer transmitir, algo que a gente quer passar. E quando eu visualizei o que eu tinha vivido, né? Então aquilo me chocou. Me chocou porque para mim, naquela época, para mim estava bom. Eu era um cara mulherengo, né? Entendi. Um adúltero, cara. Eu era um adúltero. Além de ser um dependente, um adúltero, cara, eu tinha todas as coisas para já ter morrido. Eu tinha todos os itens para não ter uma vida longa, né? Hoje eu tô com 48. O que que te levou? Vou fazer a pergunta porque vamos pensar que tem alguém assistindo que a vida tá tranquila. O que que te levou a viver uma vida não boa, por exemplo? O que que te levou? Foi as amizades? Hum, Foi decisões que você eu não colocaria a culpa, dos nos amigos? amigos. A culpa foi sua. A culpa foi minha. Todas as decisões erradas, todas as escolhas erradas, ela é única e exclusivamente do ser, da pessoa. Não tem essa da pessoa falar assim: "Ah, eu fiz porque fulano me levou". Ele estava lá porque ele quis estar lá, né. Eu penso dessa forma. Eu penso assim, porque assim, eu nunca ninguém me forçou. Você que Nunca. quis. Eu quis. Já a primeira experiência, porque, assim, aos olhos dos meus pais, né, meu pai faleceu quando eu tinha 16 para 17 anos, né, e meu pai, ele era um cara que não me ensinou essas coisas, não me instruiu a ter, ele tinha um cara que é exemplo, assim, muito mesmo, Não um faltava homem. nada em Não, casa. a gente tinha uma vida simples, uma vida difícil, mas assim, amor, respeito, carinho, não faltava, né. Claro que você pega um filho que é pá virado igual eu era, que dá dor de cabeça para o pai e para a mãe, claro que o pai e a mãe vai tentar resolver na força do braço, Na força do ódio. né. Na chinela. Que nem eu vi uma pessoa falando, foi até uma declaração de um padre, ele falando que a mãe dele só bateu uma vez, as outras foi tentativa de assassinato, né. Então É. então assim, eu tive algumas coisas nesse sentido, porque eu Sim, sim. provoquei, e eu tenho consciência disso. Hoje eu tenho outros filhos, né, e eu nunca bati nos meus filhos.
tenho 3. Eu nunca bati nos meus filhos. Sempre tentei passar para eles conversando, Diálogo. sentando, Uhum. né, no diálogo. Mas aí sempre tem que ter um para ponderar ali para poder ir dar o caminho, né. Então a minha esposa ela é uma mãe que foi ali muito presente na vida deles e mesmo tendo todas essas dificuldades, nunca ela me colocou como um cara mau para os meus filhos. É uma mulher de Deus, uma mulher que Ela preservou a sua imagem de pai. preservou a minha. É o que às vezes uma família não tem a consciência e faz, né? A mulher, às vezes, sem sabedoria, ela pega e fala: meu marido não vale nada, e é um vagabundo e não sei o quê, Sim, né? e passa isso para o filho, para a Passa para o filha. filho, passa para a filha, né? Entendi. E a minha mulher, mesmo eu chegando tarde, às vezes chegava tarde, às vezes, e eu ficava dormindo em casa, eu ia dormir em casa. E aí eu dormia até mais à tarde quando eu estava de folga, e ela falava: "Deixa seu pai dormir". Não deixava os meninos ir lá e tal, porque ela me preservava. Uhum. Então a tua grande experiência foi nesse dia do acidente do avião. É, Aí, de fato, os seus olhos foram abertos, você chegou a, no caso, nesse momento, o que que eu estou fazendo da minha vida? Veio uma consciência. veio uma consciência. O Espírito Santo Bem ministrou na no teu verdade, coração. e assim, Fernando, eu vejo que isso já vinha de algo que minha mulher estava buscando. Ela orou muito por mim, né. Ela foi primeiro para a igreja com os meus filhos. Uma vizinha nossa, próximo, né, lá da nossa casa, ela começou a conversar. A gente ia na igreja católica, não que a igreja católica seja ruim, não é isso, né. Sim. É que a gente ia, só que para Era mim só só frequentando. eu É, estava tudo errado, para mim então eu sim, precisava de um choque de realidade, né. entendi. E essa vizinha convidou minha esposa para poder ir na igreja evangélica, convidou para ir na Igreja da Graça. E era muito forte aquele negócio de libertação e, né, as campanhas. E a minha Sim. mulher começou a ir, aí tinha as quartas-feiras para a família, um pastor que eu amo ele, conheci ele nessa igreja e amo a vida dele, para mim é um pastorzão, meu pastor para sempre, né. E ele não é grande na altura, mas é grande Não é o Eliseu não, né? é o O grande homem Eliseu, é um pastor grande Eliseu. homem de Deus, grande homem de Deus. Pastor Eliseu. Aí a minha esposa começou a ir, e um dia a gente foi convidado, para poder ir num jantar de casais, e um amigo meu que é pastor da Adventista, na época ele não era pastor, e ele no trabalho, ele trabalhava com a gente na assessoria política. Ele era da Adventista e ele ficava o tempo todo: "Eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. Eu tô aqui, mas o meu lugar não é aqui, eu sou pastor". E Declarando ele isso aí. ficava o tempo todo. Cara, aquilo ficava martelando na minha cabeça. Eu falei: "Esse cara não sabe nem o que quer, né, olha o que ele tá pedindo". E ele é meu amigo, Robson Giraldi, o nome dele. E aí a gente saiu da política, depois a gente trabalhou junto em um outro negócio, e a mesma coisa ele falando, a mesma coisa ele falando. E ele convidou para ir nesse jantar, que ele estava organizando, da igreja adventista, e a gente foi, eu e a minha esposa. E ele, sei, sagaz demais, ele pegou e falou assim: "Eu vou dar uma oportunidade para você fazer uma declaração para sua esposa". Falou pra você, É, lá no lugar, no né, no jantar lá. jantar. Você falou: "Vou fazer então". Eu falei: "Eu já, né, tô melhorando, vou melhorar meu caminho aqui". Aí fui lá falar, mas o que eu falei é só a pura verdade, nada mais do que isso, só a verdade mesmo. E aí eu falei sobre a vida, né, o relacionamento, a gente tinha convidado um casal de amigo para ir junto com a gente. Eu falei da questão do relacionamento, o tanto que a minha esposa era importante para minha caminhada, porque ela que me apresentou a vida de congregar, a vida de você estar em um corpo, de você estar junto em uma comunidade. E, e aí eu falei sobre isso, falei da importância dela, né? O que ela tinha suportado, o que ela tinha vivido,
porque ela superou e que para mim ela era uma grande mulher, né? É uma grande mulher. E aí muitas pessoas estavam ali na frente e se emocionou. E aí deram oportunidade, ela foi, eu convidei ela, ela foi lá na frente, a gente conversou. E aí depois, num outro dia, na Igreja da Graça, ela falou que eh, ela orou muito pela minha vida. E um dia ela chegou a falar bem assim para Deus. Ela falou isso em um culto que teve também de casais. Para o público ali. E ela falou que ela orou e ela falou bem assim: Deus, se ele não serve para ser meu marido, que ele sirva para a tua obra. Ela me entregou. Falou, se ele não serve para ser meu marido, então que ele sirva para a sua obra. Eu acredito que nesse momento foi quando o Senhor viu a oportunidade e falou assim: "Não", ela entregou. São um só. Ela abriu mão da parte dela, entregou o controle para mim. Vou agir. Aí foi quando eu tive a experiência com o Espírito Santo. Olha só. A partir dali as coisas começou a mudar. Você começou a frequentar a igreja. Mudar as ações minha, mas não que ficou fácil. As coisas ficou difícil. Porque as pessoas romantizam muito a questão da vida cristã, né? Uhum. Ah, tudo vai mudar Acho que é da noite pro da noite pro dia, dia. muda tudo. O Muda o processo interior, mas vai é, acontecendo um é processo. maravilhoso, você está fortalecido, é maravilhoso, você está forte, você está no Senhor, é maravilhoso. Agora, todos os dias você vai ter que enfrentar aquilo que você fez. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Rapaz, olha, eu vou falar para você, Fernando, quantas vezes, meu irmão, na rua do meu bairro, eu moro no mesmo bairro há 24 anos. Na mesma casa há 24 anos. Então, o pessoal da minha rua lá, todo mundo se conhece. Eles me conheciam antes, o Fábio Tranqueira, o Fábio Perdido, o Fábio Sem Rumo. E hoje conhece o Fábio Pastor. Olha só. E muitos, eu ouvi a pessoa falar, lá vai aquele vagabundo. No começo. Que ele não vale nada. Foi pra igreja agora, tá achando que é alguma coisa. Tem Tá esses comentários, enganando né? quem? Tá enganando quem? O engraçado é que as pessoas, às vezes, de ficar feliz com mudanças, elas criticam, elas condenam, né? Então, eu aprendi muito sobre a misericórdia de Deus. Sempre quando eu oro, eu peço para Deus, para Ele ter misericórdia de mim e para que Ele me ensine a ter misericórdia das pessoas. Porque eu não quero a justiça dele, não. Que é uma balança justa. Ela pesa dos dois lados. Sim. Ela não é injusta. Então ela pesa o que é bom e ela pesa o que é ruim. Tem muitas pessoas que querem justiça para o outro e misericórdia para si. Né? Então, o que nós temos que querer? A misericórdia do outro. O Senhor tem misericórdia dele. O Senhor na cruz disse o quê? Pai, perdoa eles. Não sabe o que estão fazendo. Estevão, sendo apedrejado, quase morto, falou a mesma coisa. Condena não, Senhor. O pessoal não sabe o que está fazendo. Tem misericórdia. Porque se você teve misericórdia, dê aquilo que você recebeu. É aquela questão do perdão, né? O Senhor te perdoou. E agora as pessoas têm dificuldade de perdoar o outro. A palavra diz que perdoa 70 vezes 7 ao dia. E aí tem estudos que diz que se você não usar tudo isso no dia, vai a somatória para outro dia. Acumula. Por quê? Porque é para ser infinito. Você perdoar a todos. Todos merecem o perdão, a misericórdia e o amor. Tem pessoas que não conseguem perdoar o pai, não conseguem perdoar um irmão, vive com a mágoa. Aí vem os problemas de saúde. A pessoa adoece. Não sabe de onde está vindo esse problema de saúde. Adoece. É a falta de perdão. E quanto tempo você ficou na Igreja da Graça? 9 anos. 9 anos congregando na Igreja da Graça. Anos. Foi um bom tempo lá, aprendendo bastante. 9 anos. O pastor Eliseu, ele era um pastor que a gente tinha oportunidade de fazer as coisas, né? Eu lá dentro, eu e meu filho, né? A gente colocou para servir na igreja os equipamentos que a gente tinha para fazer transmissão, para filmar, né?
tudo isso. A gente fez o que a gente podia fazer pela casa de Deus, pela onde estava sendo ministrada a palavra, Você a se gente colocou a servir. disposto e disponível. É. E servir, servir. Nunca foi minha intenção, nunca foi minha vontade ser pastor. Nunca tive isso. Meus amigos tinham, pessoas que eu tinha próximo tinha isso, e eu não tinha essa vontade. Você Não estava na tinha. igreja porque é o lugar bom de É bom. estar, congregando com as pessoas, Eu queria ajudando. Eu queria minha carreira, eu queria ter uma vida tranquila, ter uma vida de paz, bem na verdade, né? E, e aí chegou um determinado momento que as coisas foi se encaminhando para isso, e o Senhor foi movendo palavras para poder eu tomar um posicionamento. E eu fugi, até chegar um ponto que não teve como fugir. Quando o pastor Eliseu foi para Tangará, que é a igreja, né, Faz essas mudanças, transição, né? Pastor de uma cidade vai para outra para poder ajudar e melhorar a igreja, né? Isso. Aí veio um outro pastor, a gente ficou um tempo ali, e um pastor que era da graça auxiliar ali, ele foi para um ministério próprio. Sim. E ele é meu amigo, a gente sentava, conversava e trocava ideia. E aí um dia ele falou: "Ah, Fábio, vai lá me ajudar". Mas o me ajudar não era assim, pastorear, ajudar no serviço, né? Servir na obra não tem diferença de você, Carregar de uma quem. cadeira, limpar aqui, ajudar ali, alguma coisa A ali. pessoa acha que tem diferença entre quem sobe no altar e ministra e quem limpa uma cadeira. Não tem diferença. Tem. Quem ajuda alguém para estacionar, ou quem conduz alguém para poder entrar e sentar em um lugar, ou quem abre a porta, não tem diferença. Ou quem pega um copo de água e leva, é servir. Porque Você todo tá mundo servindo. está ali para o bem do outro, né? Para que um visitante vá lá, ouça aquela palavra, seja edificado, crê no Senhor Jesus, né? E aí ele me convidou e eu falei: "Ah, vou não". Aí as coisas começaram a acontecer e a gente produzia o programa da igreja. Mas aí, em determinado momento, eu falei para minha família, eu falei: vamos ir lá para conhecer. Visitar um culto. Vamos visitar um culto. Aí a gente foi e não voltou mais. Começou a ajudar ele lá. Começou a ajudar ele, tinha muita coisa para fazer. E aí você se colocou Eu me coloquei à naquela disposição. visão, dizendo, olha, a obra começando aqui, vou colocar a minha mão de obra, o meu serviço, e você começou a ajudar ele lá daí. Acho que todos querem sentir útil ao celular ligado. Não, fica tranquilo. Todos querem se O sentir. povo está assistindo e já está ligando pro Fábio. Liga depois, pessoal. Deixa eu terminar a gravação aqui, vocês ligam depois. Aí a gente, que nem no caso, eu fiquei lá com ele, e a gente ficou de 2014 a 2016. 2014, não, um pouquinho antes, 2014. Aham. E nós começamos a ajudar, e em um determinado momento ele foi viajar e ele falou assim: olha, eu não tenho um pastor auxiliar, eu não tenho ninguém, e eu gostaria que você fizesse a abertura do culto. Eu falei: você tá maluco? Porque você não tava, você não Não, tinha não era. pegado o microfone na mão e dado nenhuma palavra. Até a gente tem habilidade com o microfone, mas assim, na igreja você não tinha feito isso ainda. não, na igreja não. Ajudando no bastidor. Falei, não, você tá maluco? Falei, cara, você bateu com a cabeça? Não tem possibilidade disso. Aí ele, não, mas vai lá. E aí ele brincando comigo, ele falou: você é um homem ou uma galinha? Eu falei: nesse caso específico, eu sou Essa é a eu galinha. não vou de jeito nenhum. E acabou que ele me convenceu. Ele falou: cara, é 5 minutos. Vai lá, fala boa noite, né? Fala um versículo e pronto, só isso. Falei, fui. Fiquei 40 minutos. Você começou a falar. Cara, começou a fluir. E eu colocava o microfone no meu, aqui assim, que eu tremia, que nem uma vara verde. Tremia. Dava pra ouvir meu coração batendo. E ele estava no culto. E ele no culto. Sentado lá esperando você fazer a abertura A do abertura culto. do culto. Acabei com Não teve louvor. acabei com a liturgia, acabei com o cronograma. Foi diferente Mas aí eu quero daquele te dia. perguntar.
o que você estava falando tinha uma certa Tinha, coerência, o tinha, Senhor tinha, tinha colocado no seu coração. tinha. Porque às vezes já acontece, né, de É. pessoas querer pegar o microfone, E falar umas infelizmente, coisas que não tem nada a ver, né? ou ficar ali mascando, né? Mas você Aí, liberou uma boa palavra aquele dia, a primeira vez. primeira vez. É que você já estava com um pouco na igreja, ouviu muita coisa, já leu alguma coisa, tinha um conteúdo para passar ali. É que, na verdade, assim, sempre eu gostei, a Bíblia sempre gostei muito, né? E para me convencer de alguma coisa, a pessoa tinha que ter base bíblica. Sim, claro. Só na conversa Os não, crentes bereanos, é, famosos bereanos, vamos não conferir na vai. palavra lá. Você Não- lembra o que você falou nesse dia ou não? Lembro, eu falei sobre João Batista. Olha só. E a questão de falar sobre ele, e aí aquilo me fez sentir que eu estava no lugar certo. Eu não, Fernando, eu não tinha encontrado, irmão, o meu lugar durante, eh, foi 2014, finalzinho de 2014, 10 anos, 11 anos. Eu não tinha me encontrado, eu não tinha encontrado o meu lugar. O meu lugar eu não tinha me encontrado. Eu estava sempre fazendo as coisas, mas aquilo que preenchia meu coração, que preenchia por inteiro, eu não tinha encontrado. Naquele dia eu encontrei. Naquele dia eu senti uma sensação tão maravilhosa, porque eu falei de coisas que eu sabia, mas muitas coisas fluíram que não vieram de Não mim. estava no cronograma. Não vieram de mim, e aquilo ali me fez viver algo que foi uma experiência assim impactante. Então, sempre quando eu vou ministrar, sempre, todas as vezes, antes de subir em um altar, eu peço, Senhor, me dê a mesma experiência da primeira vez. Eu não quero nem mais e nem menos, eu quero aquela experiência. Porque se não for para mim ir lá e ele derramar algo, eu não quero nem ir. Falar de você mesmo, né? Vou falar de mim Porque o as quê? pessoas vão ser tocadas pela Vou, presença do vou Senhor. falar de mim e as pessoas vão falar assim, ah, conheço, coitado, Sim. né? Então, assim, falar de Jesus para mim é a motivação, é a alegria, é o que me traz prazer. Então esse teu amigo e pastor aí te colocou numa saia justa, mas ele te impulsionou. Me Vendo impulsiona. hoje, ele É. foi uma das pessoas que, logicamente, sua esposa, sua família te Sim. ajudando, Ele obviamente. viajou e me deixou para ministrar 3 cultos. Imagina, eu só tinha feito uma abertura 40 minutos. E aí você ter que ministrar. E eu queria uma palavra que pudesse impactar os corações. E o primeiro culto depois que ele viajou era no domingo. E dava 300 pessoas na igreja. Olha, bastante gente. Bastante gente. Rapaz, e eu fiquei, sexta-feira, Senhor, me dá uma palavra. Sábado, Senhor, me dá uma palavra. Li a Bíblia, li a Bíblia, li a Bíblia. E nada. Nada. Você não queria falar qualquer coisa, você Não, queria não falar queria. aquilo que o Senhor quisesse ministrar realmente. Aquilo que ele fosse ministrar. Importante isso. E aí chegou no domingo. Fui lá na igreja, abri para os irmãos fazer a limpeza, ajudei eles e tal. Voltei para casa e eu não tinha a palavra ainda. E o culto 7 horas da noite. 7h30 7h30 começava o começava o culto. culto. Cheguei e fiquei lá no escritório do pastor. Falei, eu não vou sentar na cadeira dele, que eu não sou ele. Vou sentar aqui. Sentei no cantinho ali e fiquei. Orando ali, pedindo misericórdia. Pedindo misericórdia. Misericórdia, o que eu vou falar, Senhor? O que eu vou falar? E aí, Senhor, me deu a ministração assim, completa. Em 5 minutos. Todo lugar que me convidam, todo lugar que me chamam para ir ministrar, eu vou. Hoje a gente já tem uma experiência de você ter palavras que você ministrou que Sim, você pode recorrer a elas, né? lógico, lógico. Então, assim, mas eu prefiro sempre comida nova. Depender do Senhor. Né? Eu prefiro aquilo que é fresco, aquilo que vem dele. Um pão quentinho da hora ali. Não precisa Dá para pegar um que a gente já dá, mas eu É porque prefiro às vezes o Senhor também ele quer ministrar aquilo que já foi falado alguma vez. E repetir. isso pode acontecer.
Já repeti ministrações que ela foi muito impactante. Eu lembrar da primeira vez, eu falei assim: Jesus, por que o senhor não me mostrou isso lá atrás? Né, traz revelações novas, né? É, E aí dessa igreja, você ficou um tempo ali nela, é. e aí depois você... Eu fiquei um tempo e aí a gente teve, igual todo mundo, a gente passa por situações, né? Sim, sim, sim. Quando você chega, tá liderando, você tá ajudando e tal, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de ser liderado. Muita gente tem isso, Sim. né? Muita gente tem isso, tem dificuldade de ser liderado. E acabou que eu tive um problema com o pastor amigo, a gente é amigo, né? A gente é amigo. E eu acabei saindo de lá, acabei saindo e a gente ficou um bom tempo sem conversar, porque ele me feriu, né? Tiveram Mas as suas desavenças eu era ali. imaturo também. Sim. Espiritualmente, eu era muito novo ainda, para poder estar tá fazendo isso. Mas isso me trouxe marcas que essas marcas me fortaleceu, né? Aquilo que você vivenciou automaticamente te deu bagagem para Me deu força, prosseguir agora e ter uma nova visão sobre aquilo que aconteceu. me deu força. E aí eu queria, assim, depois disso, de ter vivido isso, eu falei: Senhor, eu não quero saber de igreja. Eu não quero estar em igreja. Tradicionalmente todo mundo faz isso, né? Falei assim: eu não quero, Senhor, eu quero ficar sem estar em lugar nenhum. Eu vou ajudar as pessoas, mas sem estar os desigrejados. Eita. Aí eu fiquei assim, eu tinha montado um lavador, porque saí da política, Deus me tirou da política, né? Você trabalhou em televisão primeiro. Trabalhei em televisão. Você fazia o que na TV? Eu, bem, na verdade, faço tudo em televisão, né? Você Eu, pegou um pouquinho de cada coisa. eu No começo lá, todo mundo sabia um pouquinho de cada sabia de coisa. tudo, né? Então, assim, eu filmo, edito. Hoje nem tanto, porque Mas você militou ali. militei na Cinegrafista, editor. editor, direção de imagem, né? Entendi. Então, assim, produção, E aí da TV você foi pra política. fui para a área política. A Assessoria. assessoria. Quem me abriu a porta para ir foi a televisão, pelo que o meu conhecimento do que eu tinha na área Sim. profissional, ela Precisava de alguém. Opa, pera lá, tem ali o Fábio que manja ali. Vamos trazer pra cá, que a gente precisa de alguém aqui. que foi na época da Centro-América. A Centro-América eu fui para a Nova Mídia eu fui para assessoria política da Nova Mídia fazendo parte terceirizada para a prefeitura, e ali eu comecei a ter acesso e dali abriu porta para me ficar, né? E aí Então, você assim, ficou foi um caminho. um tempo ali. Fiquei um tempo. E de lá pra De igreja, lá para a da igreja. igreja montou um lavador. Montei um lavador. Oi, e deu certo o lavador, não? Deu, cara. Deu. Só que é muito trabalho, É né? corrido, Não é né? fácil, não. Então, lá no lavador, a gente ficou com ele, porque assim, chegou em um ponto que secou. Eu fui pro fundo do poço. Olha só. Fui pro fundo do poço. Você Eu fala financeiramente falando? financeiramente, emocionalmente, só não espiritualmente. Você Eu passou uma entrei, eu, situação depois da saída eu, da eu igreja. entrei em uma depressão, Olha só. praticamente, porque, cara, eu não encontrava mais prazer nas coisas. Eu não tinha alegria. Já estava, assim, bem triste. E aí, eu comecei no lavador. Meu filho, ele trabalha comigo já há bastante tempo. Um dia eu estava lavando o carro, a gente tinha um rapazinho que trabalhava com a gente, eu estava lavando o carro, ele não tinha ido, eu fui lá lavar, que eu fazia mais a parte de limpeza. Sim. E aí eu tô lá lavando, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Eu lavando o carro e ele ministrando. E eu falei, cara, que coisa linda, eu precisava disso. Aí o Senhor começou a mandar pessoas doentes. Chegava uma pessoa com problema no coração, chegava uma pessoa com dor de cabeça, com dor na perna, a pessoa passava na rua, a pessoa inventava de parar no lavador porque não aguentava, e aí eu orava pelas pessoas. Olha só. E o Senhor, eu estando lá no lavador, o Senhor me deu uma estratégia. Ele falou no meu coração para mim, quando eu orasse, Ele mandasse as pessoas, eu orasse por elas, para me pedir para ir na casa dessas pessoas, por 12 vezes, 3 meses. Uma vez por semana. A visita lá. Uma visita. Acompanhamento. Ir lá e conversar com a família. Eu nem sabia o que era célula direito, nem sabia o que era essas coisas. E eu comecei a fazer.
A princípio, alguns não queriam, mas aí... Eu lembro de uma família que foi, assim, algo maravilhoso do que o Senhor fez. Eles moravam em uma madeireira, a mulher estava com problema no coração, precisava de uma cirurgia, e ela saiu do posto de saúde do Nações, indo pela Rua dos Papagaios, descendo, e o lavador era num bairro onde que eu moro. Sim. Na esquina Candurinhas, hoje é uma alta elétrica lá. E aí eu tava ali, eu vi aquela mulher e uma criança correndo na frente, eu falei, que mulher doida. Não cuida da criança. Eu falei palavras. E aí o Espírito Santo falou, ela tá com problema, ora por ela. Aí ela veio e escorou, tinha uma cerquinha de madeira, ela escorou na cerquinha assim, e eu falei, tá tudo bem, senhora? Aí ela falou, não, eu não tô bem, não. Eu falei pro João, meu filho, falei, João, vai atrás do menino. Pega aquele menino, senão um carro vai pegar ele. E aí o João foi, pegou o menino, e eu ajudei essa senhora. Ela chegou, sentou numa cadeira lá, dei água para ela, perguntei o que estava acontecendo. Aí ela falou, eu tô com um problema, preciso fazer cirurgia, eu tô com problema no coração, e passei no posto de saúde aqui, e eu tô muito mal, não tô bem hoje. E eu não tenho dinheiro para fazer cirurgia. Aí eu falei para ela, falei assim, olha, eu não sei se a senhora é religiosa, se a senhora vai em alguma igreja, mas a senhora conhece Jesus? Aí ela, conheço. Eu falei, a senhora acredita que ele cura? Ela falou, eu acredito. Eu falei, a senhora permite eu orar pela senhora? Ela falou, permito. Mas a mulher tava branca, ela não, da minha cor assim, mais ou menos, né, moreninha, economizando. Economizando. E aí não é que ela permitiu, e ela tava branca. E eu orei por ela e a cor dela foi voltando ao normal. E ela foi conseguindo respirar, conseguindo respirar. Tá, terminou. Eu falei para ela, falei, senhora, eu queria pedir algo para a senhora melhorou aí, a senhora tá melhor, né? Já consegue respirar, consegue ir para casa. A senhora permite eu ir na sua casa uma vez por semana? Ir lá falar de Jesus? Aí ela, meu marido não gosta muito não, né? Eu falei, mas se a senhora gostar, é o importante, a senhora é dona da casa também. Conversa com ele lá. Se ele me botar para fora, não tem problema. Aí tá. Aí fui eu e a minha esposa a primeira vez, o homem nem saiu na área onde a gente ficou. A segunda, na terceira ele já saiu. Fomos 12 vezes. Eles moravam em uma casa de madeireira. Eles não tinham casa, passando dificuldade. Dificuldade monstra. E aí eu falei, eu declaro bênção sobre a sua casa. Você vai ter casa sua. Passou um tempo, não porque eu falei, mas porque o Senhor deu a palavra. Passou um tempo, ela me ligou e falou assim, ô seu Fábio, eu queria que o senhor fosse ver um lote que nós compramos, nós estamos levantando a casa. Olha. Aí fui lá ver, cara, que legal, fiquei feliz. Construído no lote errado. Aí tiveram que comprar o lote. Hoje eles têm 2 casas. Olha só. E já chamaram, a gente chamou minha família para ir almoçar com eles. Quando eles mudaram para lá, fizeram um almoço pra gente, a gente foi lá. Cara, é muito legal Que isso. experiência, hein? Eu vivi algumas Eu coisas. digo sempre assim, são situações que para você foi o que o Senhor falou, ministrou e te conduziu. Para outro vai ser de outra forma. Nunca vai ser formas iguais. Nunca. Né? Porque às vezes alguém está ouvindo e fala assim, mas pera lá, do nada o cara conversando, de repente chama para orar, vai na casa da pessoa 12 vezes, mas que história é essa? Talvez não faz sentido para a pessoa que está ouvindo agora, está assistindo. Mas para você fez sentido? Pra Você pessoa, ouviu e para a pessoa também fez sentido, né? para mim faz porque eu obedeço. Eu obedeço. Se Deus mandar eu ir orar por uma pessoa, eu vou e oro pela pessoa. Mesmo que ela não queira, eu oro. Pronto. Antigamente eu tinha receio, hoje eu não tenho receio não. Vai lá e A ora. minha parte eu vou fazer. A obra quem faz é o Senhor. Você é um Ele. canal e pronto, Acabou. Deixa eu perguntar, pastor Hamilton entrou na sua vida quando? 2020.
Fechei a igreja, eu tive a experiência de assumir uma igreja, né? Aham. Eu nunca abri uma igreja ministério próprio. Eu não tive essa ousadia, né? Não sou, Não teve esse chamado, o senhor não chamou para isso. Pronto, não sou ousado a esse a nível. esse nível. E aí, em 2020, nós fechamos a igreja por conta da pandemia, Aham, não só por conta da pandemia, porque eu estava com problema de saúde, né? sim, Então, eu trabalho com, não era representante, eu era funcionário, entrei trabalhar numa empresa de pneus, né, que era a Rodobens, e aí eu tinha os horários a cumprir. E nesse período eu tive problema de saúde. Mesmo estando à frente da igreja, eu tive problema sério de saúde. E eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, se o Senhor permitir, deixa eu fechar. Deixa eu fechar, Senhor, não estou aguentando, Senhor, eu tô doente, então depois da né? época que você estava na igreja do seu amigo, você saiu porque teve umas situações, É, você foi lá para o lavador, não estava muito bem, começou a fazer esses trabalhos de oração e visita, aí no período da igreja, no período que eu estava no lavador, um pastor amigo meu, que é o pastor Kleberson, da Monte Sião, Certo, né? você ficou ali um tempo, Monte Sião Church. O pastor Kleberson começou a ir me visitar, e meu amigo também, sim, e ele começou a ir me visitar e falar, Fábio, você tem chamado, cara, não vai, você vai ficar aí entulhado no buraco, o que que é isso? Sai daí te desse deu um buraco. chacoalhão lá. E ele me chamava, me chamava, me chamava, me chamava, me chamava. De tanto ele ficar falando para mim, eu tenho que silenciar isso, hein? Aí, pessoal, É, deixa o rapaz dar a entrevista aqui, deixa o Fábio conversar aqui, pastor Fábio. O pessoal tá ligando aí, ó. Tá famoso já. é. E aí, então, no caso, você frequentou ali um pouco essa igreja, teve um momento lá junto. Aí depois, automaticamente, veio a pandemia, essa questão do teu trabalho, enfim, Uhum. que problema de saúde. Aí em 2000 você conheceu o Hamilton. Conhecia. Não, o pastor Hamilton eu já conhecia ele da época que eu era assessor político. Ah, entendi. Mas 2000 foi que você foi para a igreja. 2020. 2020. É, 2020 você 2020. foi para a Fui para comunidade. comunidade. Finalzinho de 2020 eu fui para a comunidade. Eu fui porque ele já tinha me convidado várias vezes, e aí um dia eu falei assim, eu vou lá fazer uma visita sem ele esperar. Então tinha fechado a igreja, tava sem estar em um ministério, né? Eu Sim, falei, sim. visitei vários ministérios e aí eu fui lá. Fui lá e o Senhor falou fortemente que era o meu lugar. Falou assim, olha, eu quero te usar aqui. E aí eu comecei a servir lá, né? Eu, minha família. Na época, minha filha Jéssica também estava com a gente. Depois ela pediu para poder ela ir para outra direção. Eu falei, filha, amém, É isso aí. amém, né? E a gente ficou lá, eu, minha esposa e o João e a Júlia, né? A gente ficou lá. Comecei a ajudar, assim, Auxiliar ali. auxiliar, no que era possível, se, né, tinha, sem intenção de nada. Você começou, a igreja estava em que lugar? Que localização? Você lembra? No mesmo que ela tá. É o mesmo lugar, Lá no Jardim Belo Horizonte, Belo Horizonte. no início Que é da um André prédio, é Maggi. um prédio novo lá. É um prédio próprio. Próprio, enfim, novo ali. Isso. Uhum. Tá em É numa construção. esquina, se eu não me É engano, numa né? esquina. Ali perto daquela X8 Academia, para aquela região ali, mais ou Hum. menos? No final da. Não tem o Maringá É 3? perto do hospital ali, Não, é final da André Maggi. da Ou André Maggi. André Maggi. Ah, A entendi. gente fala final, mas na verdade lá é o começo, né? É, Porque o número Sinop lá é da grande. igreja é 939. Então, do número do prédio, né? Aham, Então, aham. assim, o número vem começando, Passa da Igreja Batista do Avivamento para frente indo para baixo, sim. e sentido Cuiabá, vamos Sentido colocar assim. Cuiabá. Isso. Então É. passou o Avivamento, continua mais um pouco, aí vai É a encontrar última igreja na André Maggi. na André Maggi. É a última Tudo igreja bem. na André Maggi. O pastor Hamilton está lá. Tá lá. Então você estava ajudando o Hamilton até agora recentemente. E eu vou continuar. Continua. É. Mas vai abrir no caso abriu já uma É. congregação ali na região da MT 140 que vai para Santa Carme. Isso. Então esse período todo ali no Hamilton, vocês acharam necessidade de abrir uma congregação? É que nós tivemos, assim, a gente tem um trabalho de células também, né? Sim. Eu lidero a central de redes, né?
que é as células, e a gente está lá junto nessa central, é o pastor Marcos, a minha esposa, a pastora Branca, né, Aham. e eu. E a gente está desenvolvendo, porque nós éramos uma igreja com célula, não era uma igreja em célula. Uhum. E tem uma diferença Sim. grandiosa Sim, sim, entre sim. um e outro. É verdade. E hoje a gente está dentro de uma visão, uma implantação de uma visão que é a visão abrigo, que é um projeto da igreja, né, para alguns anos, e essa visão a gente vem trabalhando ela. Então vai Nosso ser a objetivo igreja em células é agora. uma igreja em célula. É a partir das células ali, todo o trabalho, as pessoas vêm para a reunião grande, que é o domingo, é a famosa igreja de duas asas. Uma reunião é a célula, outra reunião é a reunião de celebração. Isso. Hoje, que nem assim, a comunidade cristã, ela está há 20 e poucos anos em Sinop, né? Muito antigo. Pastor 20, Hamilton aí, um batalhador aí. e 20 e poucos anos em Sinop aí, a comunidade cristã, ela, ela é uma igreja que ela tem vários líderes, né? Vários líderes. E nós temos culto, só o culto do domingo e as células, Entendi. né? Ou quando tem culto especial, culto das mulheres, culto dos homens, Sim. né, dos adolescentes. Específicos ali. Cultos específicos, mas culto da igreja que é Só o domingo. só domingo. Só o domingo. Só o E domingo. só um horário. Num horário 7h30. só. 7 horas. 7 horas. 7 horas. Domingo, 7 horas. E por conta das células, nós estivemos no Baracate, nessa região, fazendo célula aberta, né? A gente levava som e convidava as pessoas. Como se fosse um culto ao Um ar culto, livre. mas a gente fazia estilo célula Estilo mesmo, célula, estilo aham. célula. Muito bem. E aí, por conta disso, o Senhor começou a trabalhar no meu coração, naquela região. E eu comecei a olhar e eu falo, Senhor, mas o Senhor quer me levar para lá, né? Não que seja ruim, não é isso. Eu queria perto da minha casa, para ficar mais fácil. Conforto. O conforto, né? Aí o senhor falou, não, é lá que tem um povo que você vai cuidar. É lá. E a gente começou a olhar para ver prédio, não conseguia encontrar. E tudo caro. E aí o Senhor mostrou um prédio para mim novo. E eu fui lá, olhei, falei para o pastor Hamilton, falei, olha aqui, tem possibilidade. Vamos orar? E ele falou, vamos orar. A gente orou, Deus deu a direção, a gente conversou com a diretoria da igreja, com os membros, foi aprovado. Locaram o prédio. Sim, aí nós locamos, né? E a gente iniciou o trabalho e vai ser bênção de Deus, eu creio que... Ali na região, para quem está assistindo, logicamente, muitas pessoas conhecem Sinop, enfim, mas para quem está assistindo, então a MT 140 é aquela que vai para Santa Carmen, Sim. que fica ali na esquina do Machado Super Center, né? Aham. E entra ali para Santa Carmen, MT 140. Qual que é a região da igreja que você está ali agora pastoreando? A gente está no Málaga. Uhum. Qual que é os bairros próximos ali? Lá? Ali próximo tem o Belvedere, 1, 2, 3, né? O Belvedere Belvedere é quase, bastante. quase uma tabuada. Só de Belvedere, muitos corretores ficaram ricos aí. Um abraço pro Dasley, meu amigo, vendeu muito Belvedere. Belvedere, Buritis, São Francisco, Bastante. né? Copacabana. E tem ali o empreendimento do famoso, do Catatal ali. O condomínio Flamboyant. Que é antigo ali. Aí tem o Bom Jardim, aí tem a comunidade Vitória, né? E tem os outros bairros que vão ali na sequência. Então né? vocês abriram ali no Jardim Málaga. A Isso. congregação ali. Quem então. passa na MT 140 consegue ver o prédio. Tem né? ali já a identificação do prédio. Consegue ver. E como é que tá a questão dos cultos lá? Os nossos cultos vão ser nas quartas-feiras e na sexta-feira, né? Os nossos cultos. Quarta e sexta. Perdão, olha, tu já estou ampliando. Pastor Hamilton, ó. Eu estou mudando quarta e domingo de manhã. Não. Vocês querem fazer domingo de manhã porque as pessoas podem ainda ir lá no outro culto? Isso. Se quiserem ainda? Isso. Entendi. E você também pode congregar também lá. Que eu vou continuar ajudando normalmente na sede, né? Então, assim, a minha tá ligado, a gente está na mesma visão, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. É uma congregação da comunidade, então. Abriu lá. E talvez
abre-se com outro pastor em outra região, e aí Sim, a obra vai crescendo. sim. Então, o pessoal da região ali da MT 140, vocês têm uma comunidade, vocês têm ali uma igreja, né, da qual o Fábio vai estar, né, já está liderando ali, que vocês podem lá, né, receber uma palavra lá às quartas, que horário que é? Quarta, 7h30 da noite. 7h30 e Domingo domingo, às 9h. 9 horas da manhã. Que maravilha, meu irmão. Que 9h da manhã. maravilha. Fico feliz aí, porque é um desafio, né? É um desafio. Abrir uma congregação, abrir uma igreja. Nós estamos também num processo, né? Eu, juntamente com alguns líderes, nós abrimos uma congregação da IPR Central. Estamos lá com o pastor Renan, na Renovada Church agora, na região lá a gente fala região dos condomínios, lá pro lado da FACIP. Estamos lá Olha que benção. no Santorini, ali, próximo naquela região, né? Tudo aquela região Aham. ali dos condomínios, né? Então, nós locamos ali somente aos domingos o Terrazo Eventos. Então, por hora, aos domingos nós temos um culto ali no Terrazo Eventos lá. Olha. Então, assim, lá naquela região não tinha igrejas, nós não tínhamos esse contato. Lá na tua região que você está abrindo, tem alguma igreja ali, mas é Tem. pouca. Tem igreja de bairro, né? Uhum. Aquelas igrejas que estão mais dentro do bairro. Tem que Tem que entrar dentro entrar do para bairro. ter o bairro. A É. IPR tem uma lá no Tem a Vitória, Assembleia de tem a Assembleia Deus, de né? Deus. Então a Assembleia de Deus tem quase todos os bairros tem Assembleia de Pastor Deus. Tiago de la Rosa, né, Uma benção. que é o presidente, já foi meu pastor, inclusive, É? sempre falo isso, já foi meu pastor, já viajei com ele para o Nordeste, é uma benção. É uma Em benção. breve nós vamos conversar com E ele é aqui bom também. isso. É bom isso. É bom ter igreja, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade com essa questão de, porque tem igreja A, igreja B, igreja C. É onde você se sentir à Ué, vontade, se sentir bem, porque é questão de visões, né? Uma tem célula, outra não tem, uma tem departamentos, culto de segunda, terça, quarta, outra não tem. Enfim, você vai chegar nesse ambiente e o Senhor vai colocar um amor no seu coração para aquele lugar. Né? tendo- Os membros que vão ser os seus membros lá da igreja, lá Meu não, é membro da igreja, da igreja, de membros Cristo, do corpo Senhor, do corpo. exatamente. Mas você entendeu? Fica fazendo, para, Fábio. Mas os membros que serão lá da igreja, que estará à frente, eu sempre digo assim, aquelas pessoas que serão os membros dessa igreja, é aquele que o Senhor vai colocar no coração, eles serão. Que vão ser 10, vão ser 20, vão ser 100, vão ter 200, não se sabe. Vocês vão fazer, logicamente, um trabalho de evangelismo Sim. lá, né, conhecendo um pouco da história sua, do pastor Hamilton, enfim, vão fazer esse trabalho lá. Então, mas eu acredito e creio nisso. Membros, irmãos, né, pessoas que têm esse desejo de ter uma comunidade de fé, terá mais uma oportunidade de conhecer uma comunidade, de fato, né, a comunidade cristã, de fato, uma comunidade de fé, naquela região ali da MT 140. Sim. Eu estou muito empolgado. Eu estou muito empolgado mesmo. Estou, assim, muito animado. Eu gosto de desafio, eu gosto né, de ser desafiado. E esse foi algo que eu me desafiei. Então eu cheguei para o pastor e falei, pastor, olha, a gente tem possibilidade, a gente tem. Porque vocês tinham muitas células, né, É, muitos irmãos naquela região que iam, né, no né, caso, para a igreja. para a igreja. Então vocês estão levando a igreja mais próxima dessa Mais comunidade. Para poder ter a possibilidade da pessoa que nem. Tem pessoas que não gostam de ir em célula, gostam de Sim, ir no culto. sim, Se a gente tem um culto só, então é pouco. É sim. pouco para a pessoa, né? Então tem duas oportunidades aí. Você tem duas possibilidades. Você pode ir na quarta-feira no culto da congregação e no domingo você ir na sede, né? A pessoa vai estar ali. E outra também é a possibilidade da pessoa ajudar, da E é pessoa. deslocamento também, né? Querendo ou não, a pessoa às vezes tem uma moto, uma bicicleta, um carro, às vezes um parente quer ir, mas é longe, né? Toda a questão de deslocamento acaba complicando. Para Então, quem mora lá naquela região, fica mais prático. Para quem mora naquela região. Até porque pela facilidade de você estar com uma igreja dentro, ali próximo, então assim, a pessoa não precisa enfrentar um trânsito de moto, né? sim. Então é bem mais prático, a pessoa consegue ir e voltar. E a gente sabe que o quanto que é perigoso aquela MT 140. Diz que vai ser duplicada. Deus abençoe. Amém. Né? Meu irmão, faça aí o convite oficial para as pessoas lá, visitar lá então a igreja lá. Ó, eu quero convidar você que mora aí nessa região do Málaga, do Belvedere, do Bom Jardim, Comunidade Vitória,
São Francisco, Buritis, Copacabana, para que você possa vir e participar junto com a gente de um dos nossos cultos. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 19h30, começa, né? É bom que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Tem sim, gente. Né? Mas na quarta-feira começa às 19h e no domingo às 9 horas da manhã. A gente terá esses dois horários a princípio. Se for necessário, a gente ampliar para mais um culto no domingo, a gente também fará, né? E eu gostaria de te receber, eu gostaria de te dar um abraço, eu gostaria de estar com você em um dos nossos cultos. Se você precisar de uma oração, se você precisar de uma pessoa para conversar, de falar de algo, quero conhecer mais sobre Jesus, olha, eu tenho prazer de falar de Jesus e eu gostaria de estar com você, tá? Eu não sei como está a sua vida, você que está nos acompanhando agora, talvez já esteve em uma caminhada aí na igreja e por às vezes ter tido uma tristeza com algum líder, por alguém ter falado algo e você ter se frustrado, e acabou que você hoje não congrega mais, não está mais inserido em uma igreja. E eu quero te desafiar a vir participar, fazer parte realmente, porque não existe igreja em casa. É igreja em casa, quando é célula, quando há um grupo de pessoas ali reunida debaixo de uma liderança, sendo orientado, direcionado. Eu quero te desafiar a vir participar junto com a gente, a estar junto com a gente, para que você possa ver se aquilo que nós falamos é realmente o que está escrito dentro da palavra, se faz sentido e se fizer sentido, você continua com a gente, tá bom? É isso que eu desejo. Maravilha. Fábio, quero te agradecer, tá, pelo bate-papo, contar um pouco da sua experiência, da tua história. Você abriu aqui o coração, É. falou um pouco de como você era, de como o Senhor mudou a sua vida e tem mudado, obviamente. E a tua disposição agora é de ajudar as pessoas também a trilhar esse caminho, né? Da mudança e da continuidade, né? Porque a pessoa crê no Senhor Jesus, ela começa a caminhar e ela vai continuar com essa caminhada. Então, te agradeço muito por ter falado um pouco sobre isso e que Deus abençoe você nessa jornada aí, pastoreando a comunidade lá na região da MT lá, que vai para Santa Carme, e que nós possamos bater outros papos. Quem, Amém. quem, quem senta aqui na poltrona tem a obrigação, viu? É a obrigação de fazer uma oração para quem está em casa e abençoar as pessoas. Amém. Amém. Eu quero, antes de orar, agradecer você, Fernando. Amém. Você é um amigo de muito tempo. Amigo é algo que a gente traz para o coração mesmo, né? Eu até ministrei domingo um texto que está em João, ou em João, ó, em Marcos capítulo 14, quando Jesus está no Monte Getsemane, ele fala para os discípulos ali, que ele trazendo eles para próximo, eles eram discípulos e três mais próximos eram amigos, né? Amigo é aquele que você traz para poder batalhar contigo nas dificuldades. E a gente, quando fala a palavra amigo, é realmente quem a gente traz para poder amar, Amém. né? E você abriu espaço para que a gente pudesse estar aqui e para que a gente pudesse estar falando, né? Fez o convite, a gente está aqui junto com vocês e eu agradeço a você, Amém. amigo, Amém. porque eu considero você meu amigo, sei que você me considera Amém. seu amigo Com também, certeza. e, e é muito bom mesmo ter você como amigo. Você é uma pessoa abençoada, você tem abençoado muita gente, tem aberto portas para muitas pessoas aí conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, ter relacionamento íntimo com Deus, né? Amém. E isso é maravilhoso. Que Amém. Deus possa te abençoar grandiosamente, infinitamente, pelo que você tem feito Todos em nós. todas as áreas. Amém, amém. Vamos orar então? Ore, faça essa declaração de fé, ora para quem está em casa e aquilo que o Senhor colocar no teu coração, a direção da oração, fica à vontade. Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estar neste ambiente, Senhor, neste lugar. Amém. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu a oportunidade de falar, Senhor,
daquilo que foi vivido e contar parte da nossa história. Senhor, eu quero te agradecer porque tudo que eu passei, o que a minha família passou, ou que cada pessoa que tem, Senhor, um relacionamento contigo passou, foi para que sejamos fortalecidos, para que possamos ser fortes. E nós cremos, Senhor, que isso nos faz, Senhor, não melhores do que os nossos irmãos, mas mostra, Senhor, que há possibilidade para todos. O Senhor nos resgatou de um lugar, Senhor, aonde às vezes pela nossa força nunca iríamos sair. E o Senhor nos tirou. Hoje, Senhor, tem pessoas que estão no mesmo lugar, pessoas que estão aí com a vida destruída, destruída, Senhor, por decisões erradas, destruída por escolhas que às vezes a pessoa fez para prejudicar, Senhor, a outros e prejudicou a ela mesma. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa encontrar o coração desse meu irmão e dessa minha irmã, que talvez, Pai, nesse dia, assistindo, Senhor, a, a isto, Senhor, que nós falamos aqui, a este programa, assistindo, possa encontrar o coração dela e ela possa olhar, Senhor, que há saída, há sim uma porta aberta, há sim um caminho e que o Senhor possa ajudar. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. A Tua palavra diz que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então, se nós estivemos aqui hoje, foi porque o Senhor permitiu. Pai, se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor permitiu, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Continue nos ajudando, Senhor. Continue nos ajudando na caminhada. Oro, Senhor, por misericórdia do Senhor, a todos os que sofrem, Senhor. Os que sofrem por causas, Senhor, de doença, por depressão, os que sofrem, Senhor, por amargura, por frustrações, por dores internas, Senhor. Eu oro, Senhor, por todas essas pessoas pedindo a cura do Senhor. Senhor, e declaro em Teu nome, Jesus, que elas já estão curadas. E declaro que o Senhor será fonte de vida para essas pessoas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Amém? Eu que agradeço, querido. Você que ficou até agora, querido, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.